Alunos queridos do 5º ano, a professora Marô vem hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje eu vou terminar a unidade 10 da nossa apostila número 3. Começamos na aula passada, lendo várias fábulas, fazendo interpretação. Hoje nós vamos continuar essa unidade, terminar e trabalhar também algumas atividades complementares que têm a ver com essa fábula, com essa unidade. Então vamos lá, ó. A professora fará a leitura individual das páginas 40 e 41. Vocês deverão acompanhar a explicação das páginas 40 e 41, atividades complementares de 86 a 89, produzir texto, tarefa, realizar as atividades complementares no caderninho de vocês, porque vocês não têm espaço na apostila, e entregar para os seus professores. Qualquer dúvida, entre em contato com eles, sempre. Converse, não deixe essa dúvida passar. Assim você vai aprender mais. Combinado? Nossa aula. Começaremos hoje com produzir texto. No início deste módulo, você conheceu as fábulas O Velho e a Morte, A Raposa e os Cachos de Uvas, escrito por Ésopo. Quando recontamos um texto, usando outras palavras, mas preservando seu sentido original, fazemos uma paráfrase. Então, quando a professora contou para vocês, ela leu para vocês na outra aula, essas duas fábulas, e você vai contar. Eu quero contar isso para um amiguinho, para um irmão. Eu conto oralmente essa fábula, ou até por escrito, de uma outra maneira, usando outras palavras, mas não mudando o sentido, nós estamos fazendo uma paráfrase. E não só com texto nós fazemos isso. Vamos ver? Mas o que é uma paráfrase, professora? É quando recontamos uma história oralmente ou por escrito, ou até quando reproduzimos com nossas palavras uma frase que já foi dita por alguém, ou ainda quando elaboramos um trabalho de pesquisa. Então, olha, uma frase já dita por alguém, eu escutei alguém falar uma frase, eu vou lá, conto para outra pessoa. Eu mudei uma palavrinha, mas é sinônimo. É uma paráfrase. Mas, professor, uma pesquisa escolar, um trabalho escolar também é uma paráfrase? Sim, você vai lá, pesquisa em vários lugares o que seu professor pediu, você escreve à sua maneira. Tudo que você entendeu, não mudando nada do que está escrito ali, mas eu posso pôr um sinônimo, eu posso contar com as minhas palavras, então isso também é uma paráfrase. Parafrasear é diferente de resumir, então não é eu pegar a fábula, resumir, torná-la menor. Às vezes pode ser até mais extensa do que o texto de referência. Então, da maneira que eu posso contar isso, pode ser que a minha paráfrase, da maneira que eu contei, fique maior, mais extenso que o texto original. Recursos que podem ser utilizados para parafrasear um texto. Sinônimos, palavras com o mesmo sentido. O atleta treinou muito, mas perdeu o jogo. O atleta treinou muito, mas perdeu a partida. Troquei, mas são palavras sinônimas com o mesmo significado. Antônimos, ele era fraco. Ele não era forte. Trocamos, tá? Fraco e forte, antônimos, mas o significado continua o mesmo. Agora a professora irá ler para vocês uma paráfrase dessa fábula. Essa fábula já foi lida na aula anterior, no início da aula anterior. Então agora eu vou ler a paráfrase dela. Se vocês voltarem na aula anterior, vocês vão ver que o texto original é bem menor do que esse. Foi o que a professora acabou de explicar. Então vamos lá. Na aula anterior, o título era A Raposa e os Cachos de Uva. Aqui, A Raposa e as Uvas. Certo dia, uma raposa esfomeada e muito faminta, pois não comia 2 dias, resolveu descansar debaixo de uma parreira. Já estava deitada há alguns minutos quando olhou para cima e avistou belos cachos de uva madura. Imaginando que as uvas estavam deliciosas, não pensou 2 vezes. Saltou o mais alto que pôde, tentando arrancar um dos cachos. Caiu, tentou novamente, mas não conseguiu. Depois de tentar várias vezes, concluiu que, por mais que se esforçasse, não alcançaria as uvas. Foi embora, dizendo com desprezo: estão verdes.
Assim são as pessoas, desprezam aquilo que não podem ter. Então, aqui vocês conheceram a paráfrase daquela fábula que a professora leu no início da aula anterior. Se vocês perceberem, voltarem lá na aula anterior, conseguirem fazer isso no caderninho de vocês, vocês vão perceber que essa aqui está bem maior. Mas por que a professora fez isso com vocês? Vamos ver. Agora chegou sua vez. Você irá produzir uma paráfrase da fábula Os Viajantes e o Urso. Essa fábula está na tarefa número 1 que vocês fizeram na aula passada. Vocês deverão voltar lá, ó, página 42, ler essa fábula novamente várias vezes. Vou dar uma dica. Conte para um amiguinho, às vezes pelo WhatsApp, conte para um irmãozinho, conte para bastante pessoas, oralmente primeiro. Depois, você pega o seu caderno, coloque o título e faça essa paráfrase. Que isso, professora? Você vai escrever essa fábula do seu jeito, à sua maneira, tá? Como você entendeu. É fácil porque você já tem o texto base aí. Você já tem a fábula na sua apostila. É só ler várias vezes, depois sentar e escrever bonitinho no seu caderno. Importante. Ao parafrasear um texto, devemos usar nossas próprias palavras, mas sem alterar os fatos narrados. Então, eu vou contar como eu entendi, mas eu não posso mudar o fato, não posso mudar a personagem, eu não posso mudar onde aconteceu. Entenderam? Eu tenho certeza que vocês vão fazer direitinho. Então, na atividade anterior, você parafraseou uma fábula, mas não parafraseamos apenas histórias. Podemos produzir paráfrases de quaisquer textos, orais ou escritos, da moral de uma fábula, ou de um provérbio, de notícia, de instruções, de anedotas e de inúmeros outros gêneros textuais. Então, por exemplo, eu escuto uma notícia. A hora que eu vou contar para alguém, eu não vou fazer exatamente a escuta, como eu ouvi essa notícia ou como eu li essa notícia. Eu vou contar a minha maneira, mas eu não mudo onde ela aconteceu, o dia que ela aconteceu, o fato que aconteceu. Anedotas é um bom exemplo. O que é uma anedota? É uma piada pequenininha. Alguém me conta uma piada pequenininha. Eu memorizei a piada e eu vou passando ela oralmente para outras pessoas. Isso é parafrasear, tá? Eu não mudo a piada de jeito nenhum, o sentido, o que acontece, nada. Mas eu conto a minha maneira. Às vezes é mais engraçada do que a maneira como eu ouvi. Então, são vários exemplos aqui muito interessantes do que é parafrasear. Desta vez, você fará uma paráfrase de um texto informativo sobre o trabalho infantil. Para isso, você deve preservar as informações mais importantes do original, expor as informações usando seu próprio vocabulário e criando suas próprias frases. Numa pesquisa escolar que não é tarefa fácil, também realizamos um exercício de paráfrase. Lemos um ou vários textos e depois reproduzimos com nossas palavras as informações que obtivemos. Então, aqui vocês têm o texto que vocês vão parafrasear. Peguem seu caderno, você vai colocar um título para esse texto, leia várias vezes, aí vai dar uma volta. Se quiser fazer mais tarde, leia de novo, conte para alguém o que você leu aqui. A professora vai ler para vocês e vou explicar. E faça essa paráfrase bem bonitinha. O trabalho infantil é um assunto muito sério, hein, que fala aqui. O trabalho infantil no Brasil ainda é um grande problema social. Milhares de crianças ainda deixam de ir à escola e ter seus direitos preservados e trabalham desde a mais tenra idade na lavoura, campo, fábrica ou casas de família em regime de exploração, quase de escravidão, já que muitos deles não chegam a receber remuneração alguma. Hoje em dia, em torno de 4.800.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão trabalhando no Brasil, segundo o PNAD de 2007. Desse total, 1.200.000 estão na faixa entre 5 e 13 anos. Então, você vai ler esse texto várias vezes, vai pegar o seu caderno, que tem linha, o seu caderno bonitinho, coloca a página, produzir texto, a página, dê um título e escreva a sua maneira isso que você leu aqui. Professora, eu posso ler de novo? Ótimo!
Pause o vídeo, volte, leia novamente o texto. Se quiser, conte oralmente na sua cabecinha, pense como é que você vai escrever isso, depois passe para o caderno. Hora da tarefa. Exercício 5. Na sala de aula você recontou oralmente a fábula de Êxopo, os viajantes e o urso. Sua tarefa agora é escrever uma paráfrase dessa história. A professora já pediu anteriormente para vocês fazerem isso. Então, por isso que essa atividade está escrita que você já fez, ela já está realizada, tá? Exercício 6. Após finalizar a primeira versão da paráfrase que produziu, revise-a cuidadosamente. Sempre tem isso nas nossas produções de texto, a revisão do texto. Você manteve as informações, os fatos, personagens, lugar, tempo da fábula original, não mudou esses fatos? Isso eu não posso mudar de maneira alguma. Eu posso mudar uma palavra, uma frase, mas usando sinônimo. Mas os fatos, as personagens, lugar, tempo, não. Contém frases ou trechos idênticos aos originais? Se contiver, altere-os. Então, eu não posso copiar igualzinho está lá. Eu tenho que fazer alguma mudança. Está corretamente grafado e adequadamente pontuado? Você, estão com dúvida de como escreve uma palavra? Pesquise, ou até pergunte ao seu professor, se possível. Apresenta a concordância entre os substantivos e as palavras a eles relacionadas? Foi o que nós estudamos na aula passada. Se o substantivo está no masculino, eu preciso usar o artigo, o pronome, o adjetivo, tudo no masculino, e assim vai. Então, preste bastante atenção a isso. Exercício 7. Veja como os provérbios abaixo foram parafraseados. Primeiro, antes só do que mal acompanhado. Como que eu entendi esse provérbio? Como é que eu posso escrevê-lo de uma maneira diferente? Olha lá a paráfrase dele. Antes ficar sozinho do que em má companhia. Então, antes só do que mal acompanhado. Antes eu ficar sozinho do que ficar em má companhia. Outro provérbio. Em cavalo dado não se olha os dentes. Então, olha lá, olha o significado dele. Como é que eu posso parafrasear esse provérbio? Quando se ganha um presente, deve-se apreciá-lo. Quer dizer, eu não devo fazer pouco dele. Eu ganhei, então eu devo apreciá-lo. Agora é sua vez. Faça a paráfrase desses provérbios populares. Cada macaco no seu galho. O que será, gente? Olha aqui, a professora trouxe para vocês. Cada pessoa no seu devido lugar. Cuide da sua vida, não cuide da vida do outro, não é? Aí vocês vão ler o B e o C e fazer a mesma coisa. Chegamos nas atividades complementares que pertencem, que fazem parte da unidade 10. A professora vai trabalhar algumas com vocês. O primeiro texto é A Morte da Tartaruga. Esses textos das atividades complementares, vocês não têm na apostila, mas vocês receberão junto com as aulas, tá bom? O menininho foi ao quintal e voltou chorando. A tartaruga tinha morrido. A mãe foi ao quintal com ele, mexeu na tartaruga com um pau, tinha nojo daquele bicho e constatou que a tartaruga tinha morrido mesmo. Diante da confirmação da mãe, o garoto pôs-se a chorar ainda com mais força. A mãe, a princípio, ficou penalizada, mas logo começou a ficar aborrecida com o choro do menino. Cuidado, senão você acorda seu pai. Mas o menino não se conformava. Pegou a tartaruga no colo e pôs-se a acariciar-lhe o casco duro. A mãe disse que comprava outra, mas ele respondeu que não queria, queria aquela, e viva. A mãe lhe prometeu um carrinho, um velocípede, lhe prometeu uma surra, mas o pobre menino parecia estar mesmo profundamente abalado com a morte do seu animalzinho de estimação. Afinal, com tanto choro, o pai acordou lá dentro e veio estremunhando, ver de que se tratava. O menino mostrou-lhe a tartaruga morta. A mãe disse, está aí assim há meia hora, chorando que nem maluco. Não sei mais o que faço. Já lhe prometi tudo, mas ele continua berrando desse jeito. O pai examinou a situação e propôs, olha, Henriquinho, se a tartaruga está morta, não adianta mesmo você chorar. Deixe ela aí e vem cá com seu pai. O garoto depôs cuidadosamente a tartaruga junto do tanque e seguiu o pai pela mão.
O pai sentou-se na poltrona, botou o garoto no colo e disse: eu sei que você sente muita morte da tartaruguinha. Eu também gostava muito dela. Mas nós vamos fazer para ela um grande funeral. Empregou-se de propósito a palavra difícil. O menininho parou imediatamente de chorar. Que é funeral? O pai explicou que era um enterro. Olha, nós vamos à rua, compramos uma caixa bem bonita, bastante balas doces e voltamos para casa. Depois botamos a tartaruga na caixa em cima da mesa da cozinha e rodeamos de velinhas de aniversário. Aí convidamos os meninos da vizinhança, acendemos as velinhas, cantamos o Happy Birthday to You para a tartaruguinha morta e você assopra as velas. Depois pegamos a caixa, abrimos um buraco no fundo do quintal, enterramos a tartaruguinha e botamos uma pedra em cima com o nome dela e o dia que ela morreu. Isso que é um funeral. Vamos fazer isso? O garotinho estava com outra cara. Vamos, papai, vamos. A tartaruguinha vai ficar contente lá no céu, não vai? Olha, eu vou apanhar ela. Saiu correndo. Enquanto o pai se vestia, ouviu um grito no quintal. Papai, papai, vem cá, ela está viva. O pai correu para o quintal e constatou que era verdade. A tartaruga estava andando de novo normalmente. Que bom, hein? Disse. Ela está viva, não vamos ter que fazer o funeral. Vamos sim, papai, disse o menino ansioso. Pegando uma pedra bem grande, eu mato ela. Moral da história. O importante não é a morte, é o que ela nos tira. Exercício 4, atividade 4. Você ouviu a fábula A Morte da Tartaruga, do escritor Milor Fernandes. Agora resolva as atividades abaixo. O fato que gerou conflito nessa fábula foi, nós temos 4 alternativas. O que é o fato que gerou conflito? Por que essa fábula foi escrita? O que aconteceu que fez desenrolar toda essa história? Tá fácil. Leia as 4 e assinale a que você considera correta. Item B. No texto, inicialmente, o menino estava inconsolável e a mãe não conseguia fazê-lo parar de chorar. O que aconteceu para que ele parasse de chorar? Então, teve um fato, teve um momento na história que alguém apareceu, que estava dormindo, que fez o menino parar de chorar. Será que é isso? Olha lá, ó, nós colocamos aqui. E essa pessoa disse que ia fazer alguma coisa. Então, leia, escreva isso com as suas palavras. Quando você ler isso daqui, essa resposta, escrever com as suas palavras, você está fazendo uma paráfrase, tá bom? Item C. O pai usou a palavra funeral enquanto conversava com o filho. Segundo o narrador, ele empregou de propósito uma palavra difícil. Que palavra o pai poderia ter usado com o mesmo sentido de funeral? Gente, tá fácil. Na história, no texto fala isso, tá? Qual foi a intenção do pai ao usar essa palavra difícil? Por que o pai, então, usou a palavra funeral? Para acontecer o quê? Para acalmar o menino, deixá-lo mais nervoso, fazer ele parar de chorar, de gritar? Vamos ver? Ó, nós colocamos aqui a resposta do item C e a resposta do item D. Leiam e respondam com as palavrinhas do jeitinho de vocês. Combinado? Item E. Nós já trabalhamos isso daqui no ortografar da primeira parte da unidade 10. Quem lembra? Ó, nós vamos completar as palavras usando N ou M. Vou lembrar vocês da regrinha. Usamos M antes das consoantes P e B e o N diante das demais, antes das demais consoantes. Então, a professora trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Ó, eu tenho T e eu tenho D. Então, nós vamos usar o N. E aqui, nós temos P e B. Então, vamos completar com M. Vocês vão terminar. A regrinha, gente, eu acabei de falar para vocês, né? Que regra ortográfica você utilizou para preencher corretamente os espaços nas palavras acima? Usa-se M antes de P e B
e N antes das demais consoantes. Tá fácil? Mas a professora mesmo assim trouxe para vocês, tá bom? Olha, quantos exercícios estão sendo realizados durante a aula. Atividade 5. Sobre o texto A Morte da Tartaruga, responda. No trecho, olha, Henriquinho, a palavra destacada foi usada para demonstrar. Palavra destacada, Henriquinho. O pai usou o nome, né, no diminutivo. Por que será que ele fez isso? Você vai ler as 4 alternativas e assinalar o que você considera a mais correta. Volte ao texto se precisar, leia-o novamente, tá? É uma história bem interessante. Item B. Leia atentamente o trecho abaixo. A mãe lhe prometeu um carrinho, um velocípede, lhe prometeu uma surra, mas o pobre menino parecia estar mesmo profundamente abalado com a morte do seu animalzinho de estimação. Agora responda, quais sentimentos a mãe demonstra em relação ao filho? Quando ela fala que já deu, prometeu um carrinho, prometeu um velocípede, até uma surra, mas ele não parava de chorar. O que ela está sentindo aí? Raiva, nervoso? Já está sem paciência? Então você vai escrever esses sentimentos. Nós já trouxemos aqui 2 para vocês, tá bom? Agora é sua vez, agora é com você. Item C. Faça uma paráfrase da fábula A Morte da Tartaruga. Capriche. Você pode ser convidado a contar sua história para seu professor. Lembre-se de, ao produzir uma paráfrase, é preciso manter o mesmo sentido do texto que será recontado. Então, você vai voltar, ler esse texto novamente, ou se quer ver o vídeo novamente, a professora lendo, mas você vai receber esse texto também junto com a aula. Leia várias vezes, pegue novamente o seu caderninho, coloquem o título, leiam de novo, conte para alguém oralmente, depois você vem aqui e escreva esse texto, essa fábula, da maneira como você entendeu, tá? Como você a interpretou. Não podendo, lembrando, não posso mudar os fatos, os personagens, o lugar que aconteceu, o animalzinho da história, sempre mantendo esses dados, mas contando a sua maneira. Ao reescrever, utilize a mesma ordem de ideias que aparece na fábula original. Inclua todas as informações importantes, não dê sua opinião, utilize vocabulário diferente, dê um título. Quando terminar seu texto, faça a revisão, observando se ele apresenta o mesmo sentido da fábula original, se as palavras estão grafadas corretamente e se o título que escolheu é coerente com a história que você recontou. Lembrando, não é copiar nem resumir, é contar da maneira que você entendeu. Próximo texto, A Lenda da Morte, parte 1. A crença na fatalidade da morte produziu no sertão a mesma lenda que existe no Oriente, com pequena diversidade de forma e nenhuma de substância. Onde quer que a alma popular pense do mesmo modo, se manifesta de idêntica maneira e, como ensina Van Gennep, a qualquer momento, em tema lendário, bem localizado, será achado num ciclo de contos populares em outro extremo do mundo. Conta Paula de San Vitor que na Turquia, em certa época, um dos mais queridos pachás vinha saudar o sultão na sala do divã e suplicar-lhe para ser nomeado governador numa cidade distante. Justificava o pedido com uma desculpa qualquer. O soberano não o queria atender e até já estava se aborrecendo com aquela insistência quando o velho servidor do trono confessou o verdadeiro motivo do seu desejo de deixar Istambul. Todas as manhãs, ao sair de seus aposentos, encontrava a morte, que lhe cravava olhos de espanto. Já não podia mais com essa obsessão. O sultão tomou a narrativa como caduquice, teve pena do pachá e mandou-o para onde tanto queria ir. Semanas depois, passeando à noite pelo jardim do palácio, o sultão encontrou a morte e interpelou-a. Por que perseguias o meu velho pachá, fitando-o diariamente com olhos de espanto? E ela respondeu, porque recebi ordem de matá-lo na cidade, para onde foi nomeado governador, e me admirava de ainda vê-lo por aqui.
Exercício 6. Você acabou de ouvir outro conto sobre a morte, dessa vez uma versão conhecida também no Oriente. Responda as questões abaixo com base no texto lido por seu professor. Qual foi o motivo apresentado ao soberano pelo velho servidor para justificar o seu desejo de deixar Istambul? Por que ele queria ir embora da cidade? Lá no texto fala isso bem no início. Por quê? A princípio ele não contou o motivo, mas o seu soberano, o seu superior queria saber esse motivo. Aí ele foi e contou. Se precisar, volte ao texto. Item B. Como o soberano interpretou a história do Pachá? Quando o soberano escutou o que ele disse, o que ele pensou que o Pachá era? Que ele estava o quê? Então, volte na história que isso está fácil. Item C. Como o Pachá tentou enganar a morte? O que ele fez para enganar a morte? Ele ficou ali, pediu para outro lugar, para ir para outro lugar. Voltem ao texto, essa tá fácil, tá? Item D. Reescreva o trecho a seguir, substituindo o substantivo Pachá por rainha. Faça as adequações necessárias, garantindo a concordância. Nós já fizemos bastante esse tipo de exercício nessa unidade. Então, ó, por que perseguias o meu velho Pachá? No lugar de Pachá, nós vamos substituir rainha. Por que perseguias a minha velha rainha? E aí a professora vai deixar para vocês continuarem. Terminar de ler e continuar a fazer isso. Nós trouxemos a resposta. Leia e depois faça sozinho. Combinado? Segundo texto, a parte 2, a lenda da morte. Esta certeza de que ninguém escapa à morte no dia marcado se consubstancia também numa história sertaneja. Um caçador armou um mondel por trás de um cemitério a fim de pegar um tatu que costumava andar por ali. Numa noite de luar, topou com maior espanto a morte presa naquela armadilha, cujo pesado tronco lhe caíra sobre uma das tíbias. O corpo esquelético se estirava no chão envolto no branco lençol e a foice rolara por uma ribanceira, ficando pendurada numa raiz de angico. Gelado e imobilizado de pavor, o matuto ouviu a morte chamá-lo. Vem cá, livra-me deste mondel e o recompensarei. Cobrou algum ânimo, aproximou-se e, aproveitando o ensejo, pediu-lhe como recompensa para libertá-la o direito de viver, sadio e forte até avançada idade, que somente diria depois dela lhe revelar quanto teria de vida se não fosse aquela ocasião de prestar-lhe um favor. Ela respondeu sinceramente que isso não lhe era possível revelar e nem seria preciso para que dissesse quantos anos desejava de existência. 120, exigiu o caçador. A morte acedeu e ele a libertou. Viveu sempre rígido e feliz, assombrando o sertão e vendo o desfile das gerações, aquele longo período. No dia em que se completava o prazo obtido com o acordo, teve medo de morrer e resolveu enganar a morte. Raspou completamente a barba, bigode, cabelos e até sobrancelhas, de modo a se tornar irreconhecível e se meteu num baile que davam no lugar onde morava. Perto da meia-noite, que era quando terminava o prazo, a morte que o procurava por toda a parte sem o achar, veio ter a festa, perguntando se o tinham visto, mas ninguém lhe dava a menor notícia dele. Aproximava-se a hora fatal. Então ela examinou um por um dos convidados e, ao bater a primeira badalada das 12 horas, disse, segurando o nosso caçador pelo braço: como não tenho mais tempo de procurar o velhaco e não quero me retirar de mãos vazias, levo comigo este pelado. E a atividade 7. Ouça outro conto, vocês já ouviram, né, sobre a morte, que a professora acabou de ler para vocês, contada no sertão brasileiro. Em seguida, realize as atividades. Numa noite do luar, topou com o maior espanto a morte presa naquela armadilha, cujo pesado tronco lhe caíra sobre uma das tíbias. O corpo esquelético se estirava no chão, envolto no branco lençol, e a foice rolara por uma ribanceira, ficando dependurada numa raiz de angico. Gelado e imobilizado de pavor, o matuto ouviu a morte chamá-lo. Por
Por que o autor fez questão de dizer que era noite? Porque a maioria dos contos, gente, ó, de terror, que fala sobre morte, é à noite. Por quê? Porque tem que ser assustador, tá? B, porque o narrador descreveu, como o narrador descreveu a morte nesse trecho? Tá fácil, ó. Perna quebrada, corpo esquelético, é só vir procurar aqui, tá bem descrito aqui, tá? No trecho. C, com que intenção o autor construiu essa descrição? Por que ele descreveu a morte dessa maneira? Para assustar, para deixar todo mundo com medo? Se ele colocasse a morte de uma maneira bonita, ninguém ia ter medo dela. Item D. Qual foi o acordo que a morte fez com o caçador? Então, o que eles acordaram e o que eles combinaram? A morte pediu para ele fazer uma coisa e ele pediu outra coisa em troca, tá bom? Tá fácil, ó, mas mesmo assim nós colocamos o item A para vocês. Leiam, releiam de novo e respondam. Atividade 8. Responda as questões referentes aos 2 contos sobre a morte, os 2 que nós acabamos de ler. A. Explica o sentido das expressões em destaque nos trechos abaixo. Todas as manhãs, ao sair de seus aposentos, encontrava a morte que lhe cravava olhos de espanto. Então, você vai procurar aí, ó, o significado do que está destacado e escrever o sentido ali. A mesma coisa no item 2, Mondel. Procure o significado de Mondel e explique ali esse significado. Item B. Nas 2 histórias, as personagens tentam enganar a morte, mas no final ela consegue vencê-las. Como isso aconteceu? Na primeira, para onde que o Pachá foi? O que ele fez para enganar a morte? Mas ela conseguiu encontrá-lo. E na segunda história, o que ele fez para enganar a morte? Lá depois, né? Quando deu 120 anos que ele já tinha passado do tempo que ele combinou com a morte, o que ela, né? Ó, o que ela fez? Como que a morte conseguiu vencê-los? Tá bom? Item C. Reescreva o trecho abaixo, acrescentando uma característica para o caçador e outra para o tatu. Não se esqueça de observar a concordância entre as palavras. Uma característica, um adjetivo. O que o caçador e o que o tatu podem ser? Caçador, corajoso, medroso, forte. Tatu, grande, pequeno. Vamos lá? Nós trouxemos aqui uma possível resposta. Você pode escrever outra aí do seu jeitinho. Terminamos a nossa aula. O que você deverá fazer? Assistir a videoaula, se precisar pausar, escutar novamente as histórias. Isso é muito importante na hora de vocês realizarem as atividades. Leiam, gente, com atenção. Caprichem nessas fotos ao enviar para o seu professor. Tire dúvida com ele se necessário, mas não deixem de fazer. Fizemos muitos exercícios juntos. Pouca coisa ficou para vocês aí. Assistam às aulas. É importantíssimo. Todos os professores estão dando explicações excelentes durante a aula que vai te ajudar a responder aí. Então, até a próxima aula. Um beijo e um abraço para todos os alunos do 5º ano. Até a próxima.